Bem-vindo ao Doc Money, o podcast onde médicos falam sobre dinheiro sem tabu. Eu sou o Rafael Rodrigues, especialista em finanças, e ao meu lado, meu amigo e sócio, o Dr. Danilo. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo, meu nome é Danilo Guimarães. Aqui você vai encontrar dicas práticas, conversas sinceras para você que vive essa vida insana da medicina e quer prosperar financeiramente. Hoje a gente vai trazer um assunto muito importante aqui, é um assunto também que, fala sobre o cenário atual. Polêmico. E é por isso que o Rafael veio hoje disfarçado ali, quase um William Bonner da vida. Exatamente. O tema de hoje é eleições 2026, o que o médico deve fazer com o próprio dinheiro. Esse tema o Danilo gosta, né? Ele vai pôr fogo no parquinho aqui. É só o que eu falo, né? E antes da gente começar, Danilo, o que a gente tem que pedir para quem tá acompanhando agora o podcast? Tem que pedir pra seguir o canal, porque hoje 87% das pessoas que só assistem não seguem, e encaminha nos grupos de plantões aí para que outros médicos possam seguir também e ouvir essa mensagem que acredito que seja importante para todos, né? Que a intenção é essa, trazer a educação financeira para o médico, que às vezes não tem tempo para nada, mas é importante ele, no caminho do trabalho, né, colocar, a gente tá no YouTube, Spotify para isso, né? Sim. Coloca lá no carro, vai escutando que você vai ter mais conhecimento. Então, indo para esse tema, né, a gente decidiu falar sobre esse tema porque eu acho que a gente tá em um momento para prestar atenção, é um ano de eleição, né? E às vezes a pessoa fica com medo de quem que vai ganhar, quem que vai perder, como que vai ficar o investimento, se ele investe aqui, se ele manda todo o dinheiro para fora. Se ele vai embora do Brasil e vai para o Paraguai. Vai para o Paraguai. Então a gente vai falar um pouco sobre esse assunto e vai trazer mais informações para você tomar a melhor decisão para o seu dinheiro, né? Para os seus investimentos. Sim. Tá? Então o primeiro bloco aqui, por que toda eleição gera medo, Danilo, na sua opinião? Eu acredito que é porque a Bolsa Brasileira é uma bolsa pequena, sendo bem sincero. A gente sabe que sempre alguma notícia acaba impactando na Bolsa de Valores, né? Porém, no Brasil, isso acontece de uma forma muito maior, muito mais significativa. Então, uma fala do Flávio Bolsonaro, por exemplo, né? Uma descoberta de um áudio... Exato. Um comentário, uma pesquisa que sai, que o Lula tá um pouco mais à frente ou que ele tá um pouco mais atrás, isso já muda o cenário na Bolsa Brasileira, ou ela sobe ou ela cai por conta dessa notícia. E eu acredito que é por isso, porque o mercado brasileiro ainda é um mercado muito pequeno, é um mercado reduzido, não são, a gente sabe, né, que é por volta de 5% dos brasileiros que investem na Bolsa. E a Bolsa Brasileira representa menos de 1% da Bolsa Mundial. Exato. Então, assim, a gente é muito pequeno em relação ao mercado global. E aí acontecem essas oscilações por causa dessas notícias, né? E se a gente parar para pensar mesmo, o que deveria fazer com que uma ação suba ou caia, seria resultados de empresas, né? Exatamente. Eu acho que o que gera medo no investidor não é a política em si, mas a incerteza, né? E aqui, você falou um ponto importante da Bolsa Brasileira, que a gente representa um pouco menos de 1% da Bolsa Mundial. E lá fora, por exemplo, vou dar um exemplo dos Estados Unidos, que é uma bolsa forte já. As blue chips, que são as empresas maiores, né? Uma empresa de lá já vale mais do que todas as empresas brasileiras. Sim. Mas as blue chips lá são mais constantes, sofrem poucas oscilações. E aqui no Brasil é o contrário. As nossas blue chips, vou dar um exemplo aqui, Petrobras, os bancos e tudo mais, oscila bastante. Né? Então aqui claro que comparado com uma empresa menor, vai oscilar menos, mas ainda comparado com outras empresas lá fora, oscila muito. Sim. Então é isso que você falou, nosso mercado ainda é muito pequeno, é muito sensível a qualquer notícia. A qualquer notícia, até porque quando o país vai bem, né, entra muito dinheiro estrangeiro. Né? E esse dinheiro movimenta muito o mercado. Para você ter uma ideia, o pequeno investidor hoje representa uma parte pequena da Bolsa Brasileira, né? O que mais entra mesmo é capital externo, investidores externos, né, no exterior, colocando dinheiro na Bolsa Brasileira. Isso faz com que ela suba mais ou desça mais. Então, essas notícias que faz a Bolsa cair 1 ou 2%, geralmente está relacionado com o investidor, pessoa física que não tem uma estratégia clara de investimentos e qualquer notícia ele fica desanimado ou mais animado e coloca mais dinheiro ou menos dinheiro na Bolsa Brasileira. Isso, então assim, a gente sabe que todo... E só te interrompendo, Rafa,
O Rafa falou de blue chips aqui, né, Rafa? A gente tem que esclarecer pro médico que são grandes empresas da bolsa americana ou brasileira. Isso. Esse é o conceito, né? A gente tem as small caps, que são as pequenas empresas, e as blue chips, que são as grandes empresas. Então, uma Petrobras da vida, um Itaú da vida, são grandes empresas que tendem a oscilar menos, né? Isso. Se você tem uma empresa grande, o preço dessa ação ela oscila menos porque tem menos para onde ela ir. Agora, se você tem uma empresa menor, ela oscila mais. E essas notícias fazem com que as blue chips brasileiras oscilam bastante, não só porque a gente é mais sensível às notícias, mas também porque a bolsa brasileira é um pouco menor. E falando, né, de política ainda, eu acho que todo ano de política é um ano que oscila bem o mercado. Né? Isso é fato, gera incerteza, gera medo. Então isso já não é de hoje. Uhum. Inclusive quem faz trade, né, que é quem vive de mercado, né, comprando e vendendo ações, adora ano de que tem eleição, que tem coisas que vão mudar o cenário do dia pra noite. Isso, ele aproveita o curto prazo. Que aproveita as oscilações, né? Ele ganha tanto na subida quanto na descida, então ele pode ganhar, né, tanto na subida das ações quanto na descida. Então ele gosta desses cenários onde a bolsa oscila bastante. Isso não acontece com um médico, por exemplo, né? Que a gente não tem nem tempo pra isso, né? Exato. Você, médico, vai ficar lá no consultório e aí vai ficar com uma tela, um gráfico aberto, fazendo trade, comprando, vendendo ações? Não é o seu perfil, né? Não faz sentido. Então, por isso que a gente vem aqui e traz esse conhecimento mais pro longo prazo, né? Não pensar tanto no curto. E a eleição, né, que nem eu tava falando, toda eleição o mercado oscila, isso é fato. Toda eleição gera incerteza, gera medo. Então tem que tomar muito cuidado com as decisões, principalmente financeiras. Sim. Né? Porque às vezes nessas decisões de curto prazo, isso vai interferir o seu longo prazo. Vou tirar tudo do Brasil. Será que compensa mesmo? Uhum. Né? Então, será que não é melhor, ao invés de você tirar tudo, ter uma diversificação, sempre ter dinheiro lá fora? Por exemplo, a XP, a diversificação geral ali, recomenda no mínimo 15% em dólar. Legal. A gente consegue investir lá fora em dólar. Uhum. Então, é um mínimo de 15%. Então, sempre você tem, independente do dólar estar mais alto ou mais baixo. Então, acho que a diversificação serve para isso. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Eu acho que, indo para o próximo tópico, falando dos erros mais comuns em anos de eleições, eu acho que é isso. Tomar decisão precipitada. Uhum. Um presidente vai ganhar, vou tirar tudo do país, vou mandar tudo para fora. Assim, se a gente para raciocinar, de fato, pouca coisa muda com a eleição de um ou outro, né? Sim. No curto prazo. Exato. Óbvio que a gente fica mais animado, a gente acha que tudo vai dar certo, quando o candidato que a gente gosta é eleito ali. Então, você fica ali, poxa, agora o Brasil vai pra frente, não sei o quê. Mas, de fato, o que realmente muda quando ganha um candidato e outro é pouca coisa, porque no curto prazo ele não consegue fazer nada. Precisa tudo ser aprovado as leis precisam ser aprovadas, os projetos de lei precisam ser mudados, então tudo isso precisa da aprovação da política. O Danilo aqui tá precisando de uma consulta. E eu acho que, independente do presidente que ganha, não é só o presidente, né? Tem toda uma votação, o Congresso, e assim, não é assim, vou mudar tudo da noite pro dia. Então, por isso que, de fato, é uma coisa muito mais de curto prazo, né? A oscilação do mercado do que de longo. Então, por isso que eu acho que o erro mais comum que eu vejo e que o médico precisa tomar cuidado é nessas decisões radicais. Vou mandar tudo pro Paraguai. Será que é viável mesmo? Será que não compensa você mandar um pouquinho, sentir como que vai ser, depois fazer uma... Entendeu? Eu acho que tudo é diversificação. E eu acho que a diversificação nos investimentos, ter um pouco de imóvel, ter um pouco de renda fixa, um pouco de ações, um pouco em dólar. E a estratégia, né? Isso o que vai mudar? Dependendo do andar ali da economia, você vai manter um pouco mais em renda fixa, um pouco mais em renda variável, vai mandar um pouco mais para fora, mas sempre vai ter uma diversificação, um pouquinho em várias coisas. Então, não fazer loucura. Eu acho que esse conteúdo,
né? Serve para isso, para você entender o que tá acontecendo, o que você pode fazer esse ano, né? E ainda falando sobre esse bloco, né? Os erros mais comuns e que o médico precisa tomar cuidado. Qual outro erro que você enxerga, Danilo? Assim, ó, uma coisa que eu me arrependo, por exemplo, Rafa. Assim que o Lula foi eleito, né? Eu tirei tudo que eu tinha de Petrobras, por exemplo, sabe? É uma ação que é uma empresa que tá aí há muitos anos, né? Sim. E ela continuou subindo, mesmo com o Lula aí, né? Então a gente sabe que é uma estatal, tá sujeita, né, às vontades do governo, mas se você mantém, no longo prazo você acaba ganhando, né? Exatamente. Então eu vendi tudo e acabei me arrependendo. Mas sim, é claro, assim, que tipo, vamos supor que, sei lá na frente, talvez eu tenha saído até bem, né? A gente não tem como prever isso no longo prazo também, mas em geral, se é uma empresa que tá há muito tempo no mercado, consolidada e tal, você não acaba não perdendo, né? Eu Então, acho que... essas decisões, tipo, na emoção, de você, sei lá, igual eu fiz, né? Lula ganhou, eu já vou vender, entendeu? Acaba que não é uma decisão muito racional, né? tipo assim, eu vou vender tudo da bolsa e vou mandar pra fora. Uhum. Mas será que é o melhor momento mesmo? Será que não compensa, às vezes, diminuir só, né? Se tinha lá, sei lá, tantos por cento da sua carteira em Petro, eu vou diminuir. Sim. Mas eu vou manter porque é isso. Tem empresa na bolsa que é centenária. Sim. Ou seja, já passou por muita coisa. Já passou por... Muito Lula, Dilma. Plano real, já passou por muita crise. Então, eu acho que é isso. Quando a empresa é boa, ela vai se adaptar, né? É difícil ela deixar de existir. Claro que nem você falou, não tem como a gente prever o futuro. Mas quando você compra uma boa empresa, internamente eles vão trabalhar de acordo com o cenário econômico. Então, acho que é por isso que é ter uma carteira diversificada. Então, eu até coloquei aqui para fazer essa pergunta. Vale a pena vender tudo no ano de eleição? Não, não vale. O que eu recomendei para os meus clientes ali da carteira? A bolsa esse ano esticou bem. Não porque o país a economia tá indo bem, mas porque entrou muito capital externo, né? Externo, e isso fez a bolsa subir. Então, o que eu recomendei? Comprar como se fosse um seguro na bolsa. Então, você compra lá se você compra... Não vou entrar em nomes técnicos aqui, mas basicamente você consegue comprar uma put, um seguro, que é como se fosse um seguro. É uma opção de compra. Né? Isso, que se o mercado cair, você aciona e tem e recupera essa queda. Na verdade, é uma opção de venda que ele tá falando. Isso, exato. Então, você consegue ter esse seguro no mercado. Então vale a pena. Se a bolsa esticou, compra esse seguro. É que nem bater o carro. Você não quer bater o carro. Mas se bater o carro, você tem o seguro. Tem o seguro pra isso. Se isso. você não bater, você só pagou o seguro e perdeu o valor que você pagou. Mas, enfim, você não bateu o carro. Sim. Ele tá intacto. Essa operação, gente, que ele tá falando, geralmente você procura, né, o seu assessor. Isso, porque pra entender se faz sentido. E geralmente, em anos que tem muita chance de oscilação, pode fazer sentido sim. Isso. Mas tem que tomar cuidado. Se você tá fazendo certo, por isso que é bom uma orientação. Se você tá pagando muito caro por esse seguro, porque imagina só, se o mercado começa a cair, se a seguradora, vou dar o exemplo do seguro, se a seguradora sabe que você vai bater, ela vai te cobrar bem mais caro, Sim. Entendeu? Então é isso, então se o mercado tá caindo e você quer montar uma proteção, isso vai ficar muito mais caro e às vezes não compensa. Então às vezes é bom fazer quando ninguém quer fazer, entendeu? Então o mercado começou a subir, eu recomendei essa proteção. Então alguns clientes também porque a gente sabe que é um ano de volatilidade, mas eu não falei pra nenhum vender. Vende a sua carteira de ações. Não, eu sempre falo assim, eu gosto muito da estratégia de longo prazo. E você, médico, tem que pensar no longo prazo. Então eu gosto muito de ações que pagam dividendos. Então o que eu falo? Essa ação paga bons dividendos. Seu foco não tem que ser se ela tá caindo ou subindo. Tem que ser quanto de rendimento você tá recebendo com ela. Então, se cair, ótimo, você compra mais barato. Você aumenta a sua renda de uma forma mais barata. Então, não vende. No máximo, monta uma proteção, né, nessa ação, entendeu? Então, nenhum cliente meu vendeu, mas a gente tem que olhar o cenário
e ver aonde a gente pode aproveitar também esse cenário. E uma pergunta técnica agora. Fugindo do roteiro, hein, galera? Você faz, quando você vai fazer proteção, você faz só para as estatais ou para as que tem chance de ter queda, ou você faz para a bolsa como um todo? A proteção? É. A bolsa como um todo. Porque assim, o problema do investidor, principalmente o investidor iniciante, é querer acertar o time de tudo. Então você faz tipo pra B3, assim. Isso, por exemplo, só para você entender. Você tem lá 10 empresas na carteira. É difícil você montar a proteção para todos, né? Sim, individualmente você fala. Então o que você faz? Tem o Ibovespa. O que é o Ibovespa? É a referência do mercado. É a referência, as principais ações estão nesse índice. Você consegue montar uma proteção nesse Ibovespa, nesse índice, porque ela já tá pegando a média das ações. Então vai ficar muito próximo ali de uma carteira bem diversificada. Sim. Então você monta nesse indicador, no Ibovespa. Então você monta essa proteção ali, entendeu? Então você não precisa tentar acertar qual ação vai cair ou vai subir. Você pega ali a média, entendeu? É mais simples, mais rápido e mais tranquilo para você fazer. Legal. Então o que a gente tava falando aqui? Me fugiu. Você ia responder quem que vai ganhar, se era o Flávio Bolsonaro. Eu sabia que ele ia fazer essa pergunta. Eu acho que é por isso, assim, independente de quem vai ganhar ou não, eu fugindo da pergunta, quem vai ganhar ou não, eu acho que é o investidor, o médico, entender que ele não precisa mudar radicalmente o que ele faz hoje. Sim. O que ele tem que entender? Ele tem que ter renda fixa, ele tem que ter um pouco de renda variável, ele tem que ter um pouco de dólar, imóvel, ou seja, ter uma diversificação. Sei lá, um candidato vai ganhar, vou vender tudo a ação, que nem você fez na época do Lula. Petrobras subiu depois, continuou né? E vida que segue, entendeu? O país não vai se adaptar, a economia vai se adaptar. Claro que às vezes um setor vai ficar melhor do que outro, mas se você tiver uma carteira diversificada, você não vai perder, entendeu? Você vai passar por isso, né? Isso, você vai passar por isso. Eu acho que o grande problema é querer concentrar. Vou investir tudo em tal lugar que eu acho que vai ser o investimento da vez. Às vezes não você perde tudo. Sim. Agora, se você tem um pouquinho em cada coisa, você pode... Mesmo você perdendo tudo, esse tudo em porcentagem da sua carteira é pouco, né? Você não, é o risco da ruína, né? Sim. Você querer colocar todos os seus ovos na mesma cesta e essa cesta não prosperar. Sim. Então, se você tiver um pouco em cada coisa, você vai ficar mais tranquilo. Então, tenha sempre dólar. Seja, se você olhar para 10 anos, o dólar sempre subiu. Sim. É uma moeda mais forte, né, que o real. Mesmo que ele tá enfraquecendo um pouquinho, mas perto ao real é uma moeda mais forte. Isso é uma estratégia, né, galera? Que o Fed, né, que é o Banco Americano, tá fazendo de enfraquecimento do dólar, né? Mas e por isso que também acaba sendo uma oportunidade para comprar mais, né, Rafa? Sim. Quanto mais barato o dólar a gente vai comprando, mais a gente consegue aumentar a proporção entre investimentos fora e investimentos aqui dentro do Brasil, né? Então, esse dólar a 4 e pouco que bateu esse ano, é muito difícil a gente conseguir, né? Sim, aproveitar essas baixas. 4 e pouco não, 4 e tanto, né? Acho que foi 4,90 que bateu esse ano, né? Sim, aproveitar. Caiu, compra. Sim. Né? Sempre o preço médio, né? Vai comprando um pouquinho, pouquinho. Mas e se eu quiser voltar esse dinheiro? Não, o dinheiro que você tá mandando pra fora, ou é pra você gastar lá fora, sim, ou é pra você ter uma reserva de valor no longo prazo, entendeu? Não é pra agora. Faz sentido você manter essa consistência, essa constância de aporte no exterior, independente do cenário, né? Era até a pergunta que eu ia fazer aqui, o que realmente importa pro médico, pro investidor agora? É isso, é ter essa visão de longo prazo. Sim. Eu vou comprar o dólar porque agora tá bom. Não, o dólar, se você olhar há 10 anos, desde o plano real, que era 1 para 1, ele só subiu. Sim. Então ele sempre vai ser bom perto ao real. Sim. Né? Claro que não sei o que a gente pode esperar daqui 20 anos, mas é bem provável que ele ainda seja mais forte que pelo menos do que o real, né? Sim. Então, outra coisa, o Danilo, que importa agora pro investidor na eleição, na sua opinião? Outra coisa que importa...
Essa pergunta não tava no script. Eu acho que ele se proteger de todas as formas, né? Em relação a tanto a tributação, quanto a investimentos, quanto a montar uma carteira bem diversificada para aquele... É o que a gente fala, né? A diversificação é a única forma de você realmente se proteger no mercado, né? Então, se você tem uma boa reserva, se você tem investimentos no exterior, e se você tem uma carteira diversificada, você vai estar protegido em qualquer cenário, né? Sim. O que eu indico pro médico que tá assistindo a gente, eu indico pros clientes que já tá investindo, é isso. Ter ali um pouco em pós-fixado, que acompanha a Selic. Legal. Então, pós-fixado, o que é? É um investimento que vai acompanhar a taxa de juros. Sim. Hoje a Selic tá um pouco mais de 14%. Sim. Vamos supor que dê tudo errado. Selic vai para 20%. Você já tem uma boa... Você já tem... Uma boa parte dos investimentos em pós-fixado, né? Então, pós-fixado. Sua reserva, seu caixa. Porque se o mercado piorar, você tem liquidez para isso corrigindo na taxa de juros atual. Só para explicar, pessoal, o pós-fixado é aquele investimento que você vê lá, né, no Tesouro tá escrito IPCA mais alguma coisa, e nos outros investimentos, por exemplo, no CDB, ele tá escrito lá, CDB pós-fixado, né? Isso, 100%, 120% do CDI e assim por diante. Porque tem o CDB pré também. Isso. Que tá escrito uma taxa fixa lá. Então, primeiro, ter o pós-fixado. Segundo, a inflação, IPCA mais que você falou, ele paga IPCA, que é a inflação. Mais alguns juros. Né? Mais alguma taxa pré. Então, 5, 6, 7. E tem um estudo que a XP fez que IPCA mais 6, 7 em 5 anos vai dobrar o seu capital. Sim. Então, assim, vamos supor que o cenário piora. Vamos voltar aqui na eleição, o candidato que a maioria não que sei, você, né? Bonner, né? Que tá apoiando, né? Vai que ganha e, enfim, as contas públicas piorem, a inflação continua a subir e tudo mais. Se você tem um investimento em inflação mais, inflação foi a 20, você vai receber 20 mais uma taxa acima dela. Sim. Então, esse investimento você está se protegendo. Inclusive, é bom ter uma boa parcela nele. 15%, 20%. Sim. Pré-fixado. Renda fixa ainda, pré-fixado. Por que pré-fixado agora? Porque o pré-fixado, você contrata uma taxa fixa. Contratou lá 16%. Hoje, você vai receber 16% até o final. Ah, Rafa, mas isso pode ir mais. Mas assim, se a gente olhar... historicamente, né? Se a gente olhar aqui, a última vez que a Selic chegou nesse nível foi na época do impeachment da Dilma. Chegou mais ou menos... um cenário catastrófico. Exato. Né? E depois ela continuou caindo. Então, é um cenário muito bom para isso. Sim. E normalmente, quanto mais risco... Quanto mais incerto tá ali o país, mercado, né? mais taxa tem que ter para o investidor querer travar e ficar por mais tempo. Então, pegar títulos pré-fixados. Como a gente falou num podcast aqui sobre cenário, né? Aproveitar esses investimentos. Então, tem um episódio sobre isso. Eu não vou me aprofundar aqui. Assiste esse episódio. E ali em ações é isso, né? Você se arrependeu de vender Petrobras. Não, se você tem uma boa carteira, ações que, se você pesquisar, às vezes tem 100 anos ou mais, por que você vai ficar se preocupando vendendo tudo? No máximo, monta uma proteção na bolsa. E o último é o investimento internacional. Eu vou mandar tudo para fora. Não é mandar tudo para fora. Você tem que ter sempre dinheiro lá. Hoje é muito fácil. Hoje eu vou dar o exemplo da XP, que é o que eu conheço. Mas existem outras instituições. Hoje a XP, no mesmo aplicativo, você abre uma conta em dólar e essa conta fica lá fora. Você consegue mandar dinheiro para fora, investir, usar lá fora. Então, você ter ali uma porcentagem, sempre essa porcentagem lá fora. Dependente do governo que tiver aqui ou não, né? Sim. E que mais? Tem muitas opções hoje em dia também, né? No mercado de bancos internacionais que você consegue investir e, ao mesmo tempo, você consegue usar como banco mesmo lá fora, né? Cartões internacionais, enfim. Eu acho que hoje em dia tá muito mais fácil e tá muito mais... acessível, né, de você ter esse tipo de conta, né, no exterior. Muito mais fácil, muito mais prático e rápido, né? Então, acho que tem que ter essa diversificação e não querer, em resumo, ter uma carteira diversificada e não querer mudar só porque um presidente vai ganhar ou não, né? Sim. E na sua opinião,
Danilo, jogando a pergunta pra você, você acha que se um lado ganha ou outro lado ganha, isso interfere no mercado? O que você acha? Eu acho que acaba interferindo, Rafa, assim, no curto prazo, interfere por conta da notícia, né? Isso. É aquela coisa mais bombástica e tal, agora, tipo, tudo vai dar errado, enfim, o mercado gosta ou não de um ou outro candidato, né? Então, no curto prazo, ele impacta nisso. No longo prazo, ele impacta em algumas coisas também, né? Por exemplo, tem empresa que, se você mudar a tributação, a conta já não fecha. Então, hoje em dia, a gente está vendo no Brasil um cenário onde várias empresas estão pedindo recuperação judicial, né? Então, é tomar cuidado com essas empresas menores mesmo, né? Se você tiver em carteira, você tem uma porcentagem menor dessas empresas menores. Caso um candidato que não agrada tanto o mercado ganhe, né? Eu acho que assim, qual que é o problema do cenário? É o juros alto. Sim. O juros alto começa a quebrar as empresas. Por quê? Juros alto, crédito mais caro, empresa tá alavancada, começa a pagar e começa a não ter fluxo para pagar esse crédito. Sim. Ela pede recuperação judicial para dar um fôlego para ela. Sim. Então, se a economia não vai bem, as empresas acabam não indo. Né? Juros muito alto atrapalha tudo. Então, por isso que eu acho que, independente do governo que vai continuar ou não, ter essa gestão. Porque se os juros continuar alto, isso vai continuar quebrando os negócios, principalmente os pequenos. Sim. E assim, eu acho que é importante, e foi uma mudança que teve não faz muito tempo, do Banco Central ficar independente. Sim. Então hoje o Banco Central é independente. Independente do presidente que estiver governando, ele não consegue mudar a taxa de juros, por exemplo. Mandar na taxa de juros. Mandar na taxa de juros. Ele pode influenciar, né, através de quem ele escolhe para estar ali na diretoria do Banco Central, mas ele não consegue diretamente influenciar nessa taxa. Falar assim, eu quero que abaixe ou sobe a taxa. Isso, exato. Isso foi muito importante, né? Isso aconteceu, pessoal, relativamente recente. Foi no governo do Michel Temer. E assim, foi muito bom isso acontecer, porque é importante isso separar muito bem. Porque às vezes por exemplo, esse é um ano de eleição. Às vezes o presidente vai querer diminuir a taxa de juros para a economia acelerar agora e falar que tá tudo bem. Foi bom, né? Mas se fizer isso agora, o país quebra mais para frente. Porque a gente tem que pagar essa conta. A inflação sobe e fica mais desorganizado. Então, com o Banco Central sendo independente do governo, ele consegue ter essa autonomia. Não, eu vou diminuir os juros se realmente compensar. Que nem agora, era para a Selic acelerar a queda. Sim. Começou a cair, mas veio a guerra, já seguraram um pouco. Sim, a projeção já não é cair tanto. Será que se ele não fosse independente, será que isso iria acontecer ou ia continuar caindo porque é um ano de eleição? Sim. Então esse é um ponto positivo mas é um ponto para tomar cuidado, né? Porque se continuar no ritmo que tá, a Selic vai manter mais alto por mais tempo e as empresas, principalmente as menores, não vão aguentar, né? Legal. Vamos pro minuto? Exatamente. E agora é a sua vez. Ah, é? Eu que vou responder dessa vez? Enquanto você escolhe a pergunta. Já tem aqui. Tem? Não, mas o que você ia falar? Não, eu ia falar pro médico que tá em casa, esse conceito que você falou por último, da diversificação, dos aportes, né? Mas a gente já falou em outros episódios também, né? sobre isso. Sobre o quê? Sobre esses conceitos do mercado, né? Ah, sim, tem episódios anteriores, é por isso que não faz sentido a gente aprofundar. Você lembra o episódio? Eu não lembro. Tem vários, né? No primeiro episódio lá, que a gente falou do passado, tem alguns conceitos, né? E tem também, para você que chegou até agora e acredita que a educação financeira pode mudar a sua vida mesmo, né? E é isso que eu acredito e é por isso que a gente tá aqui distribuindo conteúdo gratuito. A gente tem como se fosse um curso mesmo lá no início do podcast. Se você voltar, a partir do segundo episódio, fala sobre tudo que você precisa, né? Os primeiros 6 episódios são 6 episódios que gravou só eu e o Rafael, praticamente. Com conteúdo. Com conteúdo, falando o que você precisa, desde o início até você se tornar, de fato, um investidor, né, Rafa? Exatamente.
Agora pro Minuto Doc Money. Vamos lá. Danilo, o que o médico precisa se preocupar com o dinheiro dele em um ano de eleição? Pode ir. O médico precisa se preocupar em se proteger. Por quê? Independente do cenário, que ganhar um candidato que te agrada ou ganhar o candidato que não te agrada, você tem que estar protegido em relação aos seus investimentos, ao seu patrimônio, né? Então, ter uma reserva de emergência, né? Caso você não acredite que o cenário está bom para você conseguir mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de estado até, né? Pegar sua família e ir para outro lugar. Você ter uma carteira de investimentos diversificada para que você, caso mude o cenário, né? Por exemplo, caiu muito uma empresa, você consiga se proteger, né? Então, acho que é isso. Você manter uma estratégia, seguir uma estratégia para que você tenha a proteção de todo o seu patrimônio. Olha, na risca, hein? Não, legal. E pessoal, compartilhe esse podcast. Se você entende que outros médicos deveriam aprender sobre isso, a gente tem vários conteúdos aqui em episódios anteriores. E se você quiser que a gente traga algum conteúdo que ainda a gente não falou, fala com a gente no Instagram ou aqui no YouTube, nos comentários, que a gente vai trazer esse conteúdo igual a gente trouxe o de PJ, né? Investimentos PJ. é isso aí. Legal? E lembre-se, você estudou demais para passar perrengue. Então, estude sobre finanças e prospere na profissão. Mas aí, responde aí quem ganha. Ixi, essa vai ficar no ar. Então, eu vou falar então. Pra mim, é Lula de novo. Você quer que ganhe ou você acha que Eu ganha? acho que ganha. Ah, entendi. Eu acho que ganha. Eu não sei, eu não vou chutar aqui. Na minha opinião, sim, porque ele tá com o governo na mão, né? E uma grande parte da população brasileira vota nele, a rejeição tende a diminuir com essas notícias, né? Então, é uma rejeição que tá alta, mas eu acho que tende a diminuir e acredito que não tem um candidato do outro lado forte o suficiente para desbancar isso. Independente disso, seguir a estratégia, seguir a diversificação, não é porque se esse governo vai continuar ou não que vai acabar, né? A economia vai acabar. Sim. Não, a gente vai ter que se adaptar. Sim. Você pode se adaptar e ainda aproveitar o cenário. Selic tá alta, então você compra mais título público pré-fixado, né? Uhum. Que a gente tem um conteúdo falando sobre isso. Sim. Então, realmente, olhar como cenário, não como, vai acabar tudo. Mas eu acho que é isso. Independente de quem ganhar, tenha uma carteira diversificada, tenha ali os ativos que a gente comentou aqui, renda fixa, renda variável, dólar, imóveis, né? Enfim, diversifica o patrimônio, porque independente de quem ganhar, você vai estar bem protegido. Ninguém vai ganhar. Hã? Todo mundo vai perder, né? O quê? Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Dilma Rousseff. Entendi. Mas é isso, entendeu? Então, não, é que assim, o que eu tava concluindo, né, Rafa, que tipo, sempre foi ruim o cenário no Brasil, né? Não vai ser do dia pra noite que o candidato que você gosta, por exemplo, vai mudar tudo e vai, tipo, prosperar e vai ser um Estados Unidos, né? Isso. Mas, ou uma Europa, sei lá, uma China, independente daquilo que você acredita. Mas, se você seguir essa estratégia, né, você vai estar protegido em qualquer cenário. A diversificação serve para isso. Você não... a diversificação serve para você não tentar acertar o time, o lugar certo que vai prosperar e tudo mais. Mas sim você ter uma diversificação, porque no final do dia a conta fecha. Alguns investimentos vão ir melhor que outros, alguns setores melhores que outros, mas você sempre vai estar ganhando. Beleza. Na próxima vez que tiver eleição, eu vou convencer o Rafa a se comprometer aqui e chutar alguém. Na próxima. Mas, então, pessoal, obrigado. E até a última mensagem aqui, para um pouco de se preocupar com isso. Sim. E comece a olhar isso, como que eu posso me proteger, ou seja, qual a diversificação e aonde eu posso aproveitar a oportunidade, no mercado financeiro ou fora dele. Sim. Porque é em crise que há oportunidade. É verdade. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio do Doc Money. Tchau, pessoal. Até. Tchau, tchau.